O que é tecnologia para você? Computador, celular, internet, TV ou rádio? É tudo isso e muito mais do que você imagina. Começa agora o Quebra de Paradigma. Boa noite, está no ar o programa Quebra de Paradigma, a tecnologia com você. Tecnologia é o estudo das técnicas humanas. Sua história começa junto com o homem, a partir do fogo, depois a roda, a escrita, o dinheiro, até as últimas coisas que temos hoje, como tablets, smartphones, jogos, etc. E a tecnologia que vamos abordar hoje está no seu cotidiano. Videogame é para passatempo, entretenimento, agora não educa ninguém não. Eles incentivam a criatividade e a superar problemas e dificuldades. Te ajuda a desenvolver o inglês quando você não conhece, você vai passando de fase. Eu acho que o videogame tira a atenção da criança. É só entretenimento, acho que é um meio de você fugir do estresse, fugir dos problemas da vida, acho que é um grande divertimento. Eu vejo também como uma forma de passatempo, mas eu acho que a gente deve impor limites. Videogame, se o pai não tiver um controle com os filhos, o filho acaba se deixando levar por ele, né, pelo videogame. Você viu que interessante? 53% das pessoas acreditam que é entretenimento. 21% identificam os jogos eletrônicos como um instrumento educativo e os outros 26%, ambos. Hoje, de crianças até adultos, utilizam jogos eletrônicos em alguma plataforma, como celular, computador, videogame. Vamos conhecer a opinião de duas famílias sobre esse assunto? Olá, nós estamos aqui em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Viemos entrevistar duas famílias sobre o tema videogame na educação. Você tem quantos filhos? 4. 4 filhos? Uhum. Algum deles joga videogame? O Matheus. Matheus? Matheus tem quantos anos? 13. A Paola não joga? A Paola não. A Paola tem quantos anos? Ela tem 7. Nunca jogou? Não, já de pegar assim escondido dos irmãos, assim, mas ela nem sabe jogar videogame. O que você mais gosta de fazer, Matheus? Jogar videogame. Ah, é? E qual jogo? De futebol. Gosto de carro, de skate. Você acha que te ajuda na escola o videogame? Ajuda eu a pensar mais rápido, agir mais rápido. Ajuda ajuda a escrever, ajuda a jogar. Você escolhe os jogos que ele compra? Quando eu vejo que é arma de jogos de tiro, essas coisas assim, eu já falo pra ele que não é legal pra ele. Olhar o jogo. Eles não vão trazer nenhum. Não vão. Porque não vão. Desculpa, mas não vão. Você joga com ele? Carro, sim. E você joga com eles? Não. Conhece os jogos? Alguns. Mas futebol, assim. Ajuda bastante também. Primeiro, porque ele é um menino muito sossegado. Ele fala e eles estão ali e você tá falando, não tá prestando atenção no que você tá falando. Você tem que gritar, você tem que tirar, eu desligo, eu tiro da tomada. Você acha que é mais diversão ou educação? Eu acho que é mais diversão. Você é contra ou a favor do videogame? Eu sou contra. Em São Paulo, o Colégio Santa Maria utiliza os jogos eletrônicos para auxiliar no aprendizado das crianças. A equipe do Quebra de Paradigma foi até o local para ver como são as aulas. O Colégio Santa Maria, na Zona Sul de São Paulo, criou um núcleo de tecnologia, que tem como objetivo o desenvolvimento de jogos eletrônicos para auxiliar algumas disciplinas, como português e matemática. O Núcleo de Educação e Tecnologia, a gente já criou aí uns 4 ou 5 jogos que foram usados nas aulas em atividades diversas, jogos completos. Ele tem que trabalhar alguma coisa que seja aliada da pedagogia, ou seja, que seja aliada do conteúdo que eles estão desenvolvendo em sala. Tem muitos alunos aí, principalmente do 4º ano, que estão insistindo no uso da tabuada, alguns programas de matemática. E matemática, o aluno, principalmente nessa idade, às vezes não gosta muito. E esse programa de tabuada ajuda muito, que você vê que eles no final acabam promovendo campeonatos entre classes de tabuada e essa aula daqui da gente é fundamental para que o desempenho deles seja sempre positivo.
A gente tem no quarto ano, por exemplo, um jogo que chama Jogo do Orçamento. Então a criança ela tem o desafio de organizar uma cidade, ela recebe um orçamento e aprende como é que funciona essa organização do orçamento para saúde, para transporte, segurança e vê depois o resultado disso na opinião da população. E você, é contra ou a favor os jogos eletrônicos na educação? O Quebra de Paradigma volta já. A tecnologia com você. Estamos de volta com o Quebra de Paradigma e no bloco anterior vimos a opinião de duas famílias sobre os jogos eletrônicos na educação. Quando eu vejo que é arma de jogos de tiro, essas coisas assim, eu já falo pra ele que não é legal pra ele. Você tem que gritar, você tem que tirar, eu desligo, eu tiro da tomada. Eu acho que é mais diversão. Eu sou contra. A produção do Quebra de Paradigma foi conversar com o professor de música Alex Rodrigues, que teve experiência com jogos eletrônicos em suas aulas. Sendo um apaixonado por videogame, já joguei muitos jogos, muitos consoles, e sendo um apaixonado por guitarra também, não teria como não ter tido uma atenção grande, né, voltada para os jogos como Guitar Hero. Juntou uma coisa útil a uma coisa agradável, né? Pô, posso brincar um pouquinho com o meu videogame e de repente estar desenvolvendo alguma coisa relacionada à música. O Guitar Hero, ele funciona basicamente como se fosse aqueles tapetes de dança antigos. Lembra aqueles tapetes antigos de dança? Qual que era o objetivo? O objetivo ali era você pisar na tecla no momento certo. E ele vai dizer se você pisou na hora certa ou não. Eu pude observar que o Guitar Hero vai ser a mesma coisa. Você vai ter uma tecla de cada cor. Durante o jogo, ele vai pedir para você apertar determinada tecla em determinado momento. Isso vai fazer com que você desenvolva uma percepção rítmica, além daquela percepção motora, que a gente já sabe muito bem que os jogos tendem a fazer a pessoa adquirir mesmo. O Guitar Hero, ele oferece um repertório vasto de coisas modernas, mas de coisas mais antigas também. Então você tem lá Beatles, você tem Rolling Stones, você tem bandas, você tem Led Zeppelin, você tem Black Sabbath, você tem Deep Purple. Assim, hoje em dia surgiu um novo, que é o Rocksmith, que você vai tocar com uma guitarra de verdade. E eu tinha um grupo de 5 alunos que estavam iniciando do zero o curso de guitarra. Eles estavam começando, nenhum deles tocava. Eu observei que um deles tinha uma dificuldade grande em desenvolver no instrumento. Chegaram as férias do meio do ano, mas ele deu uma desenvolvida que não seria normal em um mês para um aluno que está tendo dificuldade. Quando eu perguntei para ele o motivo dele estar tocando e se ele tinha estudado bastante nas férias, ele falou que sim, que ele tocou bastante guitarra nas férias, mas que ele havia ganho um jogo, que era o Guitar Hero. E no final do curso, no final desse período de um ano mais ou menos, ele estava no mesmo nível do pessoal, assim. Então esses 3, 4 meses que ele não desenvolveu, ele correu muito atrás. Ficou nítido que o Guitar Hero impulsionou, né? Foi uma motivação a mais. Porque o Guitar Hero, ele te dá a ilusão de que você está tocando, mas o som de guitarra não está saindo do controle, né? O controle é apenas um controle de teclas, né? Vamos agora conhecer a dinâmica de alguns jogos com o quadro Tech Jovem. Boa noite! Hoje vou mostrar para vocês de casa 4 jogos eletrônicos que estão no mercado e podem ser usados na educação. O primeiro deles é o ABC Animal para celular, da desenvolvedora Devap. Nesse jogo, as crianças não alfabetizadas aprendem a reconhecer as letras, nomes de animais e suas características através das imagens.
Já o Big Brain Academy para Nintendo DS é composto por testes lógicos, minijogos de memória, cálculo e análise de problemas de vários níveis. É um jogo que desperta o raciocínio e auxilia no aprendizado da matemática. O game Just Dance para Xbox 360 e PS3 da desenvolvedora Ubisoft. Nesse jogo ninguém fica parado. Com músicas atuais de diversos ritmos, auxilia na prática de exercícios físicos e na coordenação motora. Com Sport Champions para PS3 da desenvolvedora San Diego Studio, é possível experimentar diversas modalidades, como ping-pong, vôlei, arco e flecha, entre outros. Você pode desafiar um amigo ou jogar contra a própria máquina. Gostaram? Esses foram os 4 jogos que nossa produção selecionou. Visite nosso site e lá você encontra uma lista completa com jogos que auxiliam na educação. É com você, Janimara! A feira SB Games, organizada pela Universidade Mackenzie, une desenvolvedores de jogos brasileiros e pesquisadores acadêmicos. E nós fomos até lá para conferir o evento. A SB Games está na 13ª edição e acontece em vários locais da Universidade Mackenzie, o que oferece a oportunidade de apresentação das novidades do mercado de games. Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, ele começou como uma inquietação dos participantes do W Jogos. Eram pesquisadores da área de ciências da computação. Para nós também é marcante 2013 porque nós tivemos novos elementos que foram sugeridos para serem incorporados ao evento. Um workshop de realidade virtual aumentada que discutiu sobretudo jogos educativos e jogos voltados à saúde. Por conta disso, o 2013 é o mais significativo. A rigor, todos os jogos eles têm uma curva de aprendizagem, ainda que não seja um jogo educativo. Um exemplo muito patente disso é o Angry Birds. Existem propostas do uso do Angry Birds para trabalhar elementos de geografia, elementos de matemática, elementos de física. O jogador ele vai ter uma posição de que ele joga porque ele vai ter uma ludicidade naquele processo. E com isso a aprendizagem ela se torna mais fluida e ela se torna mais motivacional e faz com que o processo seja divertido, o que é um grande ganho na área de educação. Um dos lançamentos da feira é o jogo educacional usado no projeto Kiduka. A ideia nasceu da minha experiência em tecnologia e mais recentemente em educação, trabalhando com inclusão digital nas escolas. Na área pedagógica não tinha nenhum recurso que pudesse ajudar o professor a motivar o aluno a aprender. Há 2 anos e meio nasceu a ideia do Kiduka. A gente estudou algumas pesquisas voltadas a crianças de 6 a 11 anos. O que elas mais gostavam quando elas acessavam a internet, quando elas usavam o celular. Disparadamente é o jogo que elas mais gostam. A gente criou um protótipo, aplicou o protótipo e as crianças assimilaram muito bem, os professores gostaram muito da ideia e daí a gente transformou isso num empreendimento, né, que virou depois uma plataforma de games educacionais. E você de casa, o que acha dos jogos eletrônicos na educação? Ainda pensa como um brinquedo de entretenimento ou como função educacional? O quebra de paradigma fica por aqui. E no nosso próximo encontro, vamos abordar Internet Bank. É realmente seguro? Até o próximo domingo.